Bem-vindo ao Evangelho de Mateus. Hoje meditaremos no capítulo 22. Feche os olhos por um instante e permita que as palavras de Jesus toquem o seu coração. Neste capítulo, ouviremos ensinamentos profundos, parábolas do reino dos céus, respostas de sabedoria diante das perguntas dos homens e a revelação do maior mandamento. Ao ouvir, medite. Na verdade, na autoridade e na sabedoria de Jesus. Que esta mensagem traga entendimento, paz e reverência ao seu coração. Inscreva-se e compartilhe esta mensagem para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Jesus lhes falou novamente com ilustrações, dizendo: o reino dos céus pode ser comparado a um rei que fez uma festa de casamento para o seu filho. Ele mandou seus servos chamar os convidados à festa de casamento, mas estes não quiseram ir. Mandou novamente outros servos, dizendo: digam aos convidados: já preparei o banquete, meus touros e meus animais gordos já foram abatidos e tudo está pronto. Venham à festa de casamento. Mas os convidados, indiferentes, foram embora, um para seu próprio campo, outro para seu negócio, e os outros agarraram os servos dele, os maltrataram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seus exércitos, matou aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Depois disse aos seus servos: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não eram dignos. Portanto, vão às estradas que saem da cidade e convidem para a festa de casamento a qualquer um que encontrarem. Então, esses servos foram às estradas e reuniram todos os que encontraram, tanto maus como bons, e a sala para a cerimônia do casamento ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para verificar os convidados, viu um homem que não estava usando roupa de casamento. Disse-lhe: amigo,
você entrou aqui, sem roupa de casamento. Ele ficou sem fala. O rei disse então aos seus servos: amarrem as mãos e os pés dele e lancem-no na escuridão lá fora. Ali é que haverá o seu choro e o ranger dos seus dentes, porque há muitos convidados, mas poucos escolhidos. Então, os fariseus foram embora e fizeram planos para apanhá-lo nas suas palavras. Depois enviaram-lhe seus discípulos, junto com partidários de Herodes, para lhe dizer: sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus em verdade, e que não busca agradar a homens, pois não olha para a aparência das pessoas. Diga-nos então o que acha, é permitido ou não pagar a César o imposto por cabeça. Mas Jesus, conhecendo a maldade deles, disse: hipócritas, porque vocês me põem à prova. Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. Ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e inscrição? Responderam: de César. Então ele lhes disse: portanto, paguem a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Quando ouviram isso, ficaram maravilhados e deixando foram embora. Naquele dia, os saduceus, que dizem não haver ressurreição,
se aproximaram e lhe perguntaram: instrutor, Moisés disse: se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva para dar descendência ao seu irmão. Acontece que havia conosco 7 irmãos. O primeiro se casou e morreu, e visto que não tinha descendente, deixou a sua esposa para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo e com o terceiro. E assim, com todos os 7, por último morreu a mulher. Assim, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Pois todos a tiveram como esposa. Em resposta, Jesus lhes disse: vocês estão enganados, porque não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois na ressurreição os homens não se casam, nem as mulheres são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. A respeito da ressurreição dos mortos, vocês não leram o que lhes foi falado por Deus, que disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele é o Deus não de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, as multidões ficaram maravilhadas com o seu ensino. Depois que os fariseus ouviram que ele havia silenciado os saduceus, reuniram-se num só grupo, e um deles, perito na lei, o pôs à prova com uma pergunta: instrutor, qual é o maior mandamento da lei? Ele lhe disse: ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, enquanto os fariseus estavam reunidos,
Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Disseram-lhe: de Davi. Ele lhes perguntou: como é então que Davi, sob inspiração, o chama de Senhor, dizendo: Jeová disse ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, se Davi o chama de Senhor, como é que ele é seu filho e ninguém foi capaz